Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas e a pílula vermelha de hoje vai ser sobre a pílula vermelha, né? Especificamente sobre esse negócio de Red Pill e eu, de modo geral, eu detesto esses termos anglicizados desnecessariamente. Não sei por que eles não se referem a esse fenômeno. Não vou chamar de movimento, porque não é um movimento, né? É uma tendência, um padrão, um fenômeno, uma temática, ou o que quer que seja. É, eu não sei porque eles não chamam simplesmente de pílula vermelha. Se bem que, pra mim, é melhor eles continuarem chamando de Red Pill ah, do que de pílula vermelha, né? Nesse caso específico, é melhor eles continuarem com esse termo, porque as nossas pílulas vermelhas, elas remetem ao significado original de quando se começou a utilizar esse, essa dicotomia entre pílula vermelha e pílula azul, que vem do filme Matrix, né? Aquele momento em que o personagem Morfeu oferece para o Neo a possibilidade dele voltar à Matrix, como se nada tivesse acontecido, adormecer, né, para a realidade enquanto tal, voltar a viver a vida de ilusões, né, o que seria aí a escolha pela pílula azul, ou então tomar a pílula vermelha e, de fato, despertar para a dura e cruel realidade, né? Como aquilo que nós fazemos aqui é precisamente esse trabalho que é, em alguma medida, inclusive, um trabalho maiêutico, né? De fazer vir à luz determinadas coisas e de, inclusive, proporcionar um segundo nascimento para aqueles que nos seguem, na medida em que eu acredito que você se aperceber de determinadas coisas que eram ocultadas de você, é como se fosse um momento de revelação, que em alguma medida, dependendo do quão pesadas são essas revelações, é como se você nascesse de novo. Eu, por exemplo, da minha parte, ao longo da vida já renasci, por assim dizer, várias vezes a partir do conhecimento, né? A partir aí da tomada de consciência em relação a determinadas coisas. Enfim, por que eu vou falar desse tema, sendo que não é um tema que eu costumo abordar? Mas é que essa semana teve um influenciador, né? Não sei o nome do cara, o Calvo da Campari ou coisa do tipo. Eu não acompanho esse tipo de gente, tá entendendo? É, a minha realidade cultural e social, inclusive virtualmente, é um pouco diferente desse tipo de coisa, né? Então eu não acompanho, não faço a menor ideia de quem são essas pessoas e o que o que eu entendi é que esse cidadão, ele bateu na namorada, na esposa ou em quem quer que seja. E aparentemente houve alguns outros casos de violência contra mulheres nas últimas 2 semanas, talvez. E aí eu vi um monte de pessoas falando sobre, né, o sobre essa situação, sobre esse crescimento, talvez, de uma misoginia. E o que se pode fazer a respeito em relação a esse crescimento de uma misoginia? Eu não quero focar muito nesses casos concretos em si, porque na verdade os casos concretos, isso para tudo, eles só são interessantes na medida em que a partir deles se possa deduzir talvez algumas reflexões gerais, né? Algumas, não necessariamente leis, mas algumas reflexões gerais mesmo, algumas noções gerais em relação a esse fenômeno. Em relação ao caso, em relação àquele caso do cara que me parece disparou e matou 2 mulheres, talvez. Não sei se ele de fato matou as duas ou se apenas as feriu, mas disparou contra elas. Um cara que disse que, não sei se ele disse isso de fato, mas teria dado a entender nos dias anteriores ou em algum momento que não aceitava ou não gostava de
ser mandado por mulheres, né? Ou seja, não gostava de ter mulher hierarquicamente superior a ele e especificamente mandando nele. Eu acho que estão tomando esse ponto como sendo a essência da questão, nesse caso específico, quando me parece que já foi revelado que o cara era um louco, né? Um louco insano, que insano inclusive diagnosticado, né? E que ainda assim deixaram ser contratado pela empresa. Esse é o caso da Cefet? Eu não sei, eu não assisto notícia, pessoal, não assisto notícia, não vejo televisão, eu não assisto vídeo no YouTube, entrevistas, podcasts, eu não assisto nada disso, né? Mas enfim, me parece que esse caso aí da Cefet ou qualquer coisa do tipo. Mas o que eu sei absolutamente é que era um louco diagnosticado, não obstante contrataram o louco, o insano, o doido varrido. E aí, onde a gente chega a partir desse caso concreto específico, né? Que esse assassinato é mais um caso de uma vítima da militância da luta antimanicomial. E eventualmente a gente pode fazer uma pílula vermelha específica sobre isso, né? Mas vamos lá, pessoal. Isso aí é um crime dos homens como um todo, ou é um crime que aconteceu por conta da política que nós temos para lidar com loucos, tratando como se todo louco fosse um doidinho de bairro que é inofensivo e que pode ficar solto por aí, porque ninguém pode ser internado, ninguém pode ficar por tempo indeterminado num hospício, né, num hospital, ou onde quer que seja, uma casa de tratamento, uma casa de repouso, ou o caralho que seja. Ninguém pode ficar. Então os loucos podem ficar pela rua, né? E aí é necessário entender que o louco, dependendo de qual é a loucura dele, ou de como se dá a loucura dele, ele vai cismar contigo por qualquer coisa. Um louco, quando ele mata uma pessoa rica, né, um mendigo, por exemplo, enfim, um mendigo louco, né? Ele vai falar qualquer maluquice, por exemplo, já aconteceu várias vezes, né? Que matou o fulano porque tava com um tênis assim, assim, porque é metido, porque tava vestido assim, assim. A pessoa não fez nada. Vai dizer que isso é culpa do comunismo, por exemplo. É a luta de classes. Não é a luta de classes. Quando alguém mata uma pessoa rica, um louco mata uma pessoa rica. Tal como não é a religião quando um louco, por motivos religiosos, mata uma pessoa de outra religião, né? A gente poderia analisar se algumas religiões geram mais louco. Mas a gente está falando de um louco diagnosticado, não é culpa da religião quando um louco mata alguém por motivo religioso, né? E quando eu digo aqui louco, eu não estou usando essa palavra lato sensu. Estou falando de louco diagnosticado. Eu não estou chamando aí, por exemplo, sei lá, o neopentecostal médio entre aspas, né, que invade um terreiro para quebrar estátua de entidades. Eu não estou dizendo que esse cara é louco. Não, é um neopentecostal normal. Estou falando aqui de loucos diagnosticados, tá? Quando o louco diagnosticado age desse tipo de maneira, não é culpa do motivador que ele usa para violência, porque o doido, ele racionaliza suas atitudes de qualquer maneira, tá? Então me parece um exemplo ruim. Eu também vi ser utilizado no que concerne a violência contra a mulher e como os homens são os monstros e por aí vai, o caso da moça de Santa Catarina, aliás, que foi estuprada, me parece, e assassinada por um demônio, filho da puta, por um merda aí. Menor de idade? Eu não lembro se é menor de idade, tá? Pra mim, tanto faz. Pra mim, a partir dos 12 anos de idade, dependendo da merda que fez, pode... Tá entendendo? A partir dos 12 anos de idade, todo mundo já é plenamente consciente dos seus atos no que concerne esses grandes atos graves. Uma pessoa de 12 anos sabe que não é pra estuprar, sabe que não é pra matar, sabe que não é pra roubar, e por aí vai, tá? Então faz uma coisa dessas, pra mim, tchau e benção, né? O diabo que o carregue, tá? Então, pra mim, tanto faz ser menor de idade. Mas eu acho que era menor de idade.
emboscou a mulher, a moça, abusou dela e a matou. Não sei, não lembro se também abusou de novo o cadáver dela. Porque muitas vezes isso acontece, tá? Novamente, eu vi todos os tipos de análises, menos a análise básica. É necessário que haja pena de morte no Brasil. E no caso de abusadores sexuais, estupradores, se não quiserem pena de morte, é necessário que haja castração química de estupradores, de abusadores sexuais. E nem me venham com narrativas e mais narrativas e isso e aquilo e por aí vai, para dizer que isso aí não funciona porque eu vi não sei onde, não sei onde. Cara, eu já li mais de trocentos papers sobre esse assunto. Castração química funciona. A gente não está falando de algo abstrato que nunca foi aplicado em lugar nenhum. Tem países que têm castração química e a taxa de recidivismo é de, sei lá, 1% em comparação com o que era antes. Tá? Castração química resolve, pessoal. Porque ao contrário do que dizem... Eu não sei onde dizem esse tipo de coisa. Eu, sinceramente, fico espantado com as insanidades que as pessoas repetem como se fossem as coisas mais normais do mundo. Porque eu não sei de onde elas tiram isso. Não é porque existe esse mito de que o estuprador estupra por uma sensação de poder. Não é libido, é o poder. É o poder agindo através, né, da libido nesse caso. Mas se o cara for castrado, se o cara ficar broxa, né, ele ainda vai violentar mulheres, porém utilizando objetos. Cabo de vassoura, ou o que quer que seja. Porque não se trata sobre sexo. Trata-se de poder. Isso é mentira. Tá, pessoal? Isso é mentira. Empiricamente, é uma afirmação falsa. Taxa de recidivismo de quem sofre castração química, no que concerne abuso sexual em geral, é mínima, é uma fração. Então não acontece do cara ser castrado, ser solto e aí sair enfiando banana nas mulheres. Isso não existe. Isso é algo puramente teórico, é coisa de Torre de Marfim, que um retardado, provavelmente da área da psicologia, né, com todo o respeito, mas quem é psicólogo decente, sei lá, conservador, quer que seja, sabe que é uma das áreas onde sai mais filho da puta e maluco, né? Porque os caras, eles não se sentem obrigados a testar as narrativas deles. O cara pode subir numa torre de marfim e foda-se. Aqui eu vou escrever qualquer coisa, eu vou inventar que o estuprador estupra porque ele tá afim, né? É uma questão de poder e não uma questão de sexo, tá? Mentira, não é assim que funciona. E aí, novamente, ninguém quer falar do fato da violência e do fato de que nós vivemos sob uma tirania dos criminosos, né? E aí eu remeteria imediatamente para aquele vídeo da juíza, eu estou enfatizando o sexo dela, propositalmente. Lamento, mas propositalmente eu estou enfatizando o sexo dela. Uma juíza que soltou um bandido que já tinha não sei quantos homicídios nas costas e tratou o assassino como se ele fosse uma criança travessa. E eu ainda notei ali um certo subtexto meio sexual que me causou uma aversão, um incômodo. Tá entendendo? Eu não sei se foi só eu que senti. Eu notei aí algo meio abjeto, nefasto, tá? Novamente, a juíza... A gente pode procurar vários outros casos. É claro que também juízes homens fazem isso. Mas tanto nesse caso de como se enxerga o criminoso e no caso de como se enxergam os loucos, eu tô maluco quando eu digo que, por exemplo, se pegar aí fazer uma votação, uma enquete sobre pena de morte para bandido ou não, castração química para bandido ou não, interna em todos os loucos, internação compulsória para maluco,
Sim ou não? Eu tô mentindo? E aí, novamente, eu não tô querendo generalizar, não tô falando 100%. Mas eu tô mentindo que a pontuação vai ser algo do tipo 60% das mulheres ou 65% das mulheres, ou tá 58% das mulheres contra pena de morte, contra castração e contra internar todos os malucos. E que a proporção vai ser, tipo, sei lá, 5 pontos percentuais ou 10 pontos percentuais menor para os homens. É só ver até mesmo em relação a voto. É só mesmo ver em relação a voto. Não que votar no Bolsonaro seja grande coisa, mas eu tô falando apenas do ponto do discurso. Se você tem uma preocupação com segurança das mulheres, por exemplo, não me parece óbvio. Isso para um primeiro momento que o cara chega, né? 2018, né? Não me parece óbvio que você vai votar no cara que fala em matar, matar bandido, matar estuprador. Me parece óbvio, não é? Eu acho isso óbvio, né? Mas a segmentação de voto no Bolsonaro não diz isso. Não diz que há uma preocupação específica das mulheres com segurança pública, com a segurança delas. Não, elas votam preferencialmente no candidato que encarna a mentalidade do Estado babá, que vai pegar na mão de cada cidadão, que vai dar bronquinha em cada cidadão, que vai dar papinha na boca de cada cidadão, né? Que tem o Estado com um coração grandão, né? Que tem que estar com todo mundo e ajudando todo mundo e cheio de preocupações sociais, etc, etc, etc. Me, internacionalmente é assim que as mulheres votam. Ou não, ou eu estou errado. Né? O cara ali, vamos supor, o candidato, linha dura, né? Prender todo mundo, matar todo mundo, castrar os estupradores, o cara que fala grosso, etc, etc. Esse cara, eleitoralmente, ele não causa uma aversão às mulheres? Né? Me parece que ele causa. Certo? Então, assim, a moça de Santa Catarina, né? E as duas moças, eu não sei da onde, nesse caso aí do maluco, elas foram mortas pelo machismo, por esse fenômeno abstrato do machismo. É porque os homens matam mulheres. É porque a vida das mulheres está insegura. É por causa de abstrações desse tipo. Ou por causa de decisões e posicionamentos bastante concretos que dia após dia tornam a vida das mulheres e dos homens também, né? Mas nesse caso a gente tá falando das mulheres, a vida das mulheres menos segura. Não é por causa de decisões concretas. Não é por causa de decisões e ações e não porque são as opiniões desse cara aí na internet, né? O fulano de tal lá estuprou a moça de Santa Catarina porque na internet tem caras que fazem, sei lá, piada sobre mulheres ou que dizem que não gostam de mulheres. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos tentar ser um pouco racionais aqui. Quem ameaça mais as mulheres? A juíza, que trata o mata-rindo. Né? O mata-rindo e o mata, estupra e mata de novo. Estupra, mata e estupra de novo. Né? E solta esses caras, passa a mão na cabeça e diz: ai, tadinho, vocês de novo aqui? Poxa vida, não acredito. Ai, ui. Quem ameaça mais a segunda das mulheres? São juízes assim? Ou é o cara lá que é assistido por, sei lá, 10 mil pessoas por vídeo, 20 mil pessoas por vídeo, 100 mil pessoas por vídeo, e aí nos vídeos dele ele fala: mulheres com tatuagem são putas, né? Pessoal, tenham santa paciência, tá? As feministas que estão se aproveitando desse tipo de evento para surfar nele, para promover feminismo e pior, defender a implementação de leis anti-misoginia no Brasil, não é por nada, mas são cretinas e filhas da puta e não estão ajudando minimamente a garantir a segurança das mulheres. Me parece que isso é óbvio.
tá? Me parece que isso é óbvio. Então esse é um primeiro ponto. Eu queria que fosse um vídeo curto hoje, mas eu já vi que não vai ser, porque isso aqui é para ser introdução. Eu nem comecei o vídeo, cara. Eu não comecei o vídeo tem 20 minutos, tá? Mas aí vamos lá. E esse caso aí do cara que falou, eu não aceito obedecer a mulher, né? E aí eu já vi muito textão, os red pills. Do que vocês estão falando? Né? Fizeram algum tipo de perícia no celular ou no computador do cara pra dizer, não, esse maluco aí era seguidor assíduo do canal de não sei quem, acompanhava o blog não sei das quantas, leu os livros do Nessahan Alita. Fizeram isso? Fizeram isso? Não, não fizeram. Ele falou alguma coisa ali, uma maluquice, né? Uma maluquice machista, ou sei lá o quê. E pronto, já. Pô, já enquadraram. É igual o negócio do incel, né? Aparentemente, segundo Boulos, o maior perigo de segurança pública no Brasil é o incel. Aí eu fico pensando assim, cara, coitado dos incel. Os filhos da puta, eles já não conseguem namorada, não conseguem transar, ou o que quer que seja. Porque, pessoal, incel, óbvio que pro meu público não tem que dizer isso, né? Mas como de vez em quando talvez cai algum retardado aqui, algum debilóide, um burro, né? Ou uma menina ideologizada pelo sistema babá. Incel não é ideologia, pessoal. Incel não é ideologia, não é posicionamento, não é crença. Incel é tão e somente a condição, geralmente um atributo dos rapazes feios ou sem autoconfiança, é ali um atributo pelo qual ele não consegue arrumar uma namorada. É celibatário involuntário. Não existe ideologia incel, ideologia do incel, nem nada do tipo. Nunca existiu e nunca vai existir. Tá? Porque é tão somente uma condição. Ok? E a realidade, para piorar, nesse caso específico do incel, a maioria dos incels não é nem conservadora, pelo menos no que concerne questões sexuais, as relações entre sexos. A maioria dos incels é progressista, é feminista. No seguinte sentido, a categoria clássica do incel é o homem, geralmente adolescente, geralmente bastante jovem, que fica numa friend zone infinita, inflando o ego de uma mulher específica, ou até de mais de uma, não consegue nada com ela, e às vezes isso se arrasta por anos. E agora vamos lá. Um cara que coloca mulheres no pedestal e fica inflando o ego de mulher, ele provavelmente é um feminista, mesmo que não seja conscientemente feminista. Tá? O incel conscientemente feminista é aquilo que muitas vezes se chamam nos meios, né, acadêmicos, geralmente nos meios universitários de esquerda, de esquerdomacho. É o cara que é um incel, que faz tudo o possível e imaginável para agradar guria esquerdista de universidade, até por considerar que talvez elas sejam mais fáceis, ou que talvez ele, sendo feminista, ele consiga facilitar o acesso dele a uma mulher, né? Porque disseram para ele, não, homens conservadores, machistas e por aí vai. Eles não conseguem mulher, eles têm ideias que são anti-mulher, então eles ficam sozinhos. Se vocês soubessem o que as moças esquerdistas, progressistas falam sobre relacionamento com homens, vocês não fazem a menor ideia do quanto uma anarquistazinha, uma socialistazinha, etc., gosta de um fascista, ou de um conservador, ou, enfim, de alguma dessas categorias aí. Né? É um fetiche real e universal. Ok? Você vai
sei lá, ficar sabendo, vai ouvir anedotas, vai ler sobre isso acontecendo no Brasil. Mina falando, não, não contem pra ninguém, mas eu prefiro ficar com um bolsonarista, coisa do tipo. Até a França, a Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Isso é muito comum, pessoal. Né? Então, assim, o fenômeno incel, em si, enquanto fenômeno, ele é mais progressista, né, sociologicamente. Ele é mais progressista e feminista do que coisa ligada a uma ideologia conservadora, coisa do tipo. Tá? Porque do outro lado, não me parece haver tantos problemas quanto daquele lado. Ok? A impressão que eu tenho. Tá, mas superando aí essa questão do incel, e pessoal, olha só. Não existe uma solução pro problema incel através da repressão. Tipo assim, os caras eles já são homens que não conseguem namoradas. Você vai punir eles por isso? Não me parece perceptível que isso vai levar a um aumento da misoginia? Não? Não parece óbvio isso? Né? Supondo que pessoas sejam punidas por criticar, sei lá, aí falou da hipergamia, né? Falou, sei lá, ensinou pick-up artistry. Vai punir, tem que punir. 2 anos de prisão. Pena mínima da lei antirracismo é 2 anos de prisão, tá? Isso aí vai aumentar ou diminuir a misoginia? Eu vou falar com muita tranquilidade para vocês. A equiparação da homotransfobia ao racismo aumentou a homotransfobia. O clima hoje, as opiniões das pessoas hoje em relação, né, ao nível de tolerância, me parece menor hoje do que anos atrás. Me parece bem menor hoje do que anos atrás. Tá? E aí qual foi uma das... Enfim, as consequências da aprovação dessa equiparação? As pessoas hoje em dia no Brasil estão sofrendo inquérito por não falar o pronome certo da pessoa e por emitir opiniões triviais sobre distinções aí, homens, mulheres, né? Geralmente ali na hora de se pronunciar sobre a questão trans, enfim, por aí vai. A própria lei antirracismo em si é aquilo que é usado para permitir a perseguição de quem critica o Estado de Israel, né? Enfim, falar em ampliar esse tipo de legislação para abarcar também quem supostamente repete discurso de ódio contra as mulheres. Qual discurso de ódio? Né? Porque assim, uma coisa é alguém dizer todas as mulheres têm que morrer, todas as mulheres são vagabundas, mulheres não deveriam ter acesso a atendimento hospitalar e por aí vai. Outra coisa é uma pessoa dizer mulheres não dirigem bem. Né? Ou mulheres tendem a ser meio interesseiras. Ou então, olha, tatuagem de borboleta é red flag porque isso aí é estampa de puta. Né? Porque borboleta significa transformação e transformação na vida de uma mulher norme quase sempre é alguma coisa envolvendo sexo. Alguma mudança ligada a sexo. Eu transava com vários caras, agora não faço mais isso. Eu tinha um namorado que era assim, assim, assado, e agora não tenho mais. Né? Então existe essa recomendação há muitos anos. Não foi o Ryan Santos que inventou isso daí. Isso aí é algo que se comenta. Olha, eu acho que eu vi isso aí, deve ter mais de 15 anos que eu já vi isso na internet. Né? Tipo, tatuar, o que significam determinadas tatuagens normes, né? E obviamente, tatuagens normes em pessoas normes em geral. E a tatuagem de borboleta, como tendo aí um significado meio perigoso e meio... essa pessoa tem um passado esquisito. Porque tá exaltando uma transformação. Tá exaltando uma transformação, o que fazia antes? O que fazia antes? Que passado é esse? Saca? É isso aí que é o crime de ódio? É isso que é o crime de ódio? Tá entendendo?
fazer esse tipo de reflexão, fazer esse tipo de comentário ao crime de ódio? Porque se é o crime de ódio, então, lamento, cara, mas eu prefiro, né, o aumento da misoginia à aprovação desse tipo de legislação. Porque eu já sei para onde que vai estourar esse tipo de coisa. Tal como a equiparação da homotransfobia, tal como a lei antirracismo em si, a corda estoura para cima de quem decide emitir alguma opinião politicamente incorreta, porém verdadeira e trivial. Trivial. Eu enfatizo a questão do trivial porque vocês vão ver em redes sociais pessoas LGB dizendo todo tipo de monstruosidade, às vezes, contra pessoas trans, né? Estou me referindo aqui a militantes, tá? E vice-versa, ou então pessoas trans contra mulheres, e não existe inquérito sobre isso, tá? E é diário, e são centenas, são milhares de ofensas e de inferiorizações da identidade alheia, né? LGBs em relação a pessoas trans, né? E aí, trans em relação a mulheres, né? Mulheres biológicas, mulheres orgânicas, né? Geralmente esse ciclo é mais ou menos assim. Mas também existe ali, especificamente do pessoal G em relação a mulheres, tá? E não acontece nada. Não acontece absolutamente nada. E é nível aí monstruosidade, desumanização. O que fazem uns com os outros, né? Quando tretam, quando brigam e por aí vai. Mas não existe perseguição criminal nessas circunstâncias. O que existe é a perseguição criminal contra um cidadão comum que fala ali uma piada politicamente incorreta ou emite uma opinião normal, trivial, politicamente incorreta em relação a alguma coisa, né? Em relação a algum grupo oprimido, né? Protegido, minoritário e por aí vai. É isso que acontece. Então, assim, não me faz muito sentido, tá? Não me faz muito sentido. E aí, como eu estava falando, como é que vão curar o problema em incel? Vão distribuir namoradas estatais para eles? Vão distribuir namoradas estatais para eles? O que vão fazer? Porque isso é uma condição, não é uma ideologia. Não é uma ideologia. Tá entendendo? A realidade é a seguinte. Existe um desequilíbrio, e agora sim a gente entra no tema principal daquilo que a gente queria falar. Existe um claro desequilíbrio, uma distorção, uma deturpação das relações homem-mulher na modernidade, na pós-modernidade, que está gerando, que gerou e gera, e está gerando e vai continuar gerando, um afastamento cada vez maior entre homens e mulheres, e é isso que tem que ser resolvido. E esse fenômeno, essa distorção, tem seu fruto ali na própria modernidade, no próprio liberalismo e, obviamente, também no capitalismo. E, enfim, nesse complexo de ismos que compõem aí a ideologia dominante, que vai aí do materialismo, como eu falei, o individualismo, né? E por aí vai. Né? Essa é a raiz do problema. E aí, claro, falar sobre isso, né? Destrinchar isso levaria muito tempo, mais do que, por exemplo, um vídeo de 40 minutos permitiria, né? Idealmente 40 minutos. Mas é por aí que vão as coisas. É nessa direção que vão as coisas. Não é algo que, é o ódio. De onde vem esse ódio? É da internet. Mas de onde vem isso? Entendeu? De onde que vem? Né? Tudo invenção de algum youtuber e não tem nada mais aí, né? Porque ninguém quer examinar, porque as respostas não vão ser agradáveis. Porque as respostas envolvem o quê? Envolvem o fato de que existe um desequilíbrio no mercado sexual gerado, em alguma medida, pelos próprios aplicativos, pela própria internet, pelo acesso universal a um mercado de mulheres, em que
a seletividade feminina, que é darwinicamente perfeita, eugenicamente necessária, né? Mas a seletividade feminina, uma coisa é essa seletividade num espaço comunitário em que existem 5.000 habitantes, 20.000 habitantes, e outra coisa é essa seletividade no âmbito da internet para milhões de pessoas, em que, não obstante, você vai continuar selecionando ali, né, um 1% de homens. Outros vão ficar te bajulando, te inflando o ego, enchendo o saco. E aí as expectativas formadas ou pela internet, pelo Instagram e por aí vai, por essas noções aí, pelas exigências que vão se tornando irreais e surreais por parte das mulheres, ou pela pornografia, no caso especialmente dos homens, que vão começando a ter expectativas também completamente surreais. Então, em alguma medida, a tecnologia é uma das grandes responsáveis por essa ruptura entre homens e mulheres. Né? Nesse caso aí do fulano aí que bateu na namorada, o calvo da Campari, ou o que quer que seja, o cara bateu nela porque ela não queria dar o cu pra ele. Em primeiro lugar, o interesse, o gosto pelo sexo anal, ele é fundamentalmente uma construção da pornografia. É fundamentalmente uma construção da porno. A expectativa de que toda mulher esteja disposta ao sexo anal, ela é uma expectativa moldada pelo consumo excessivo de pornografia, tá? Tá, sim, tem muita mulher que faz, deve ter até mulher que gosta de fazer. Existem as santinhas, isso aí é informação que a maioria das pessoas não deve fazer a menor ideia. Mas existem mulheres que fazem, inclusive, sexo anal para preservar a virgindade. Porque na medida em que não há ruptura do ímen, né, elas se consideram ainda virgens, mas elas fazem sexo anal com namorados, enfim. Tá? Isso aí existe. Ok? Há muito tempo. Mas tá, eu tô excluindo aí essas pessoas, ok? Mas essa expectativa, ela é moldada pela pornografia. Então tem ali um cara claramente histérico, histriônico, o que em si é sinal de excesso de estrogênio, inclusive, de excesso de estrogênio. Não me parece que o fulano de tal é frango, né? Então não sei se usa ou já usou anabolizante, mas se já usou, ele não soube utilizar, não soube, por exemplo, fazer o TPC, porque o cara apresenta claramente sinais ali, sintomas de excesso de estrogênio. Porque a masculinidade, a testosterona alta, por si mesma, a não ser que a gente está falando desses caras aí que elevam a testosterona a 2000 e por aí vai, a testosterona em si, ela fortalece até mesmo os mecanismos de autocontrole e de frieza. Um cara de testosterona alta, seja natural ou um pouco aditivado, é o cara que diante de uma treta, um assalto, não sei o que, o cara fica tranquilo, de boa. A mulher, a namorada, a esposa enche o saco dele e o cara, beleza, valeu, falou, tranquilo, não se estressa. A testosterona num nível ok, num nível legal, ela também é responsável por isso. Então é um cara ali claramente cheio de estrogênio, histriônico, feminino, no sentido negativo do termo, né? No sentido ali da histeria. E obviamente com a mente completamente carcomida. Né? O cérebro do cara é um queijo suíço por causa da pornografia. Né? E essa pornografia ela está inserida também na lógica da revolução sexual, de você retirar o sexo dos grilhões, dos limites da família tradicional, heteropatriarcal, etc, etc, e você transformar a sociedade num espaço de amor livre. E esse espaço de amor livre, ele tem também o seu reflexo na superestrutura cultural, né, através da indústria cultural, na pornografia. A pornografia é vista como um meio de libertar o sexo do olhar repressor patriarcal.
Existe um espírito fundamentalmente feminino na pornografia. Mesmo a pornografia sendo, obviamente, opera ali abusos indizíveis em relação às mulheres e por aí vai. E aí, assim, é toca de coelho eu dizer por que existe um espírito feminino na pornografia, porque eu teria que começar a comentar sobre quem controla a pornografia e sobre o espírito, digamos, lunar dos controladores da pornografia. Novamente, isso aí é. Aí é pílula vermelha da pílula vermelha. E não tem condição de falar esse tipo de coisa no Brasil. Não existe liberdade suficiente aqui pra gente fazer um exame a fundo, tá? Mas pertence a essa lógica da ordem da pornocracia, termo do Proudhon, né, socialista Proudhon, escreveu um livro sobre a pornocracia, né, ou então ginecocracia, que é um termo utilizado pelo Júlio Zévola. A pornografia pertence a isso por essa lógica de uma feminização, feminização negativa da cultura, do ambiente, por aí vai. Tem nada a ver sobre se morre ou não morre muita mulher, sobre quem manda, quem tem mais dinheiro, quem é o CEO. Não tem nada a ver com isso, pessoal. E aí, assim, como é que a gente soluciona esse problema? Como é que a gente acaba com a misoginia? Né? E também com a misandria? No tipo de ordem socioeconômica e cultural no qual vivemos é impossível. Né? É impossível. Porque a gente teria que mexer em tanta coisa, mudar a maneira como as redes sociais são utilizadas, né? Recomunitarizar as nossas relações, aproximar, tornar as nossas relações mais humanas, né? Porque vejam só, o guri de 14, 15, 16, 17 anos, que é incel e não consegue uma namoradinha de primeira, porque as 5, 6 gurias legais e bonitas da sala dele, todas estão interessadas no mesmo garoto, ou então ficam aí se relacionando com guris 1, 2, 3 anos mais velhos. Esse guri dessa sala, ele vai ter o seu contato com mulheres através da pornografia. Ou seja, através de um mecanismo que leva à objetificação às suas últimas consequências. Porque é uma objetificação que retalha o corpo humano. Porque o interesse sexual, pelo menos o masculino, ou talvez mais o masculino que o feminino, ele é objetificador. Quando se fala, não se pode mais objetificar as mulheres, você está falando sobre o assassinato da libido. Porque a libido masculina é, em si, naturalmente objetificadora. Mas, de um modo geral, na medida em que é alguém que você vê, você toma, né, no seu campo de visão a forma feminina completa. Você se interessa pela mulher enquanto tal, pela mulher como um todo. Quanto a pornografia oferece ali a imagem fatiada, segmentada de partes do corpo feminino. Toda a audiência, né, de pornografia, e na verdade o próprio diretor da indústria pornográfica, ele é basicamente um Jack estripador. Porque ele apresenta ali para o público canibal partes da mulher. Partes, né, metaforicamente cortadas através da visão do câmera. Tá? Né? Então é algo mais monstruoso do que vocês podem imaginar, ok? E obviamente, então assim, você tem que acabar com isso. Mas você não acaba com isso dentro da lógica liberal, democrática e capitalista. Porque para a mentalidade liberal, democrática e capitalista, isso é só um mercado. Tá entendendo? Você tem que acabar com, ou mudar muito radicalmente as redes sociais. Talvez controlar, tá como os chineses fazem. Né? Eu acho que aplicativos como, obviamente, o OnlyFans, provavelmente o Tinder, ou então o Tinder tem que ser radicalmente modificado. Você tem que mexer em tudo isso. Tá entendendo? Você tem que mexer em tudo isso e acabar com o fenômeno incel. E, obviamente, também tentar reverter, pelo menos, alguns dos piores males da revolução sexual.
né? É por aí que a gente começa seriamente a falar sobre essa questão. Agora, antes disso tudo, porque a gente está falando de algo, de um programa que é um programa radical, antes disso tudo, para proteger as mulheres, melhor até do que botar spray de pimenta nas mãos dela, porque a gente já viu o que acontece, né? A moça com spray de pimenta foi tentar salvar o pai e o namorado, se eu não me engano, levou um tiro na cabeça, tá? Melhor do que botar spray de pimenta na mão das moças é a gente conseguir ocupar o Estado brasileiro, para o Estado brasileiro começar a matar assassinos e estupradores e trancafiar loucos em hospícios. Ah, mas não vai curar. Foda-se, o objetivo do Estado não é salvar ou curar os elementos antissociais. Ele faz isso se for possível, mas a prioridade dele é impedir que células cancerígenas se espalhem e destruam o tecido social. A função do Estado é proteger as partes sadias do corpo político. Essa é a função do Estado, e para isso ele usa o bisturi para cortar determinadas partes e isolá-las ou despachá-las aí para o outro mundo, tá ok? Então é isso, foi aqui uma reflexão muito geral, muito abrangente, né? É porque isso é um tema muito complexo e muito amplo também, pessoal. Mas eu sou bem pessimista em relação ao futuro dessas relações homem e mulher, porque eu estou começando a ver até moças aí conservadoras ou tradicionalistas ou dissidentes ou o que quer que seja defendendo pautas feministas, né? Aí realmente fica aí uma situação um pouco complicada. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima, até amanhã, próxima Pílula Vermelha e por aí vai.